Sejam bem-vindos, boa noite, mais uma vez, live da Igreja Bíblica de Araçatuba, aqui pelo perfil da Igreja Bíblica no Instagram. Enquanto nós não voltamos ainda, nós estávamos tendo esse tempo de live da juventude, e hoje eu preciso comunicar para vocês que hoje é o último dia dessa temporada de lives da juventude, né? Nós vamos fazer hoje, o pastor Vinícius vai encerrar essa primeira temporada. Por que eu digo que é uma primeira temporada? Porque eu penso em voltar com esse projeto talvez no futuro, talvez um outro dia da semana, talvez um outro horário. Eu vou estudar certinho uma forma de como fazer, né? Mas essas lives que nós temos feito no Instagram, né? Hoje é o último dia que nós vamos fazer. No lugar disso, nós vamos passar a ter as nossas reuniões. Nós já tivemos 2 reuniões através do aplicativo Meet. Às sextas-feiras à noite nós tivemos essas reuniões. Foi um tempo muito abençoado. Ontem nós tivemos, semana passada nós tivemos também. Então nós vamos passar a fazer essas reuniões no sábado, no horário da live da juventude, que seria às 19 horas, que é o horário do nosso programa da juventude no sábado. Então, nesse horário nós vamos fazer as reuniões no aplicativo Meet, né? Nós vamos nos encontrar. É um tempo em que nós temos compartilhado devocionais, talvez pedidos de oração, aquilo que nós temos aprendido durante esses tempos em casa, compartilhado uns com os outros. Nós temos a oportunidade de nos ver também, né? E tem sido um tempo abençoado, cantamos algumas canções, tem sido muito bom. Então, a partir de sábado que vem, não teremos a live aqui no Instagram, nós teremos a nossa reunião no Meet, aplicativo Meet. Se você quiser participar, entre em contato comigo, tem meu telefone aqui no perfil do Instagram da igreja, né? Você pode entrar em contato comigo, né? A gente manda o convite para participar da reunião para a galera dos nossos jovens. A gente manda na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Mas se você quiser participar, sinta-se convidado, esteja à vontade a participar conosco também. O vídeo de hoje, dessa live de hoje, do sábado, ele fica disponível no YouTube a partir de terça-feira. A gente coloca a gravação lá. A partir das 18 horas a gente edita algumas partes, né? Edita basicamente só o começo, que é quando a gente está esperando o pessoal entrar, né? E aí a gente coloca o restante lá, vai estar gravado a mensagem do pastor Vinícius de hoje lá no YouTube. Você pode procurar a gente também no nosso canal, ok? Estamos com a camiseta do acampamento, não podemos deixar de fazer, fizemos todas as lives de propaganda, fazendo aqui de novo, apenas R$20, durante a propaganda corta a minha cabeça. Mas não tem problema, se você quiser, entre em contato conosco, a gente vê uma forma de fazer essa camiseta chegar até você. Uma camiseta muito bonita, compre para ajudar o nosso acampamento. Vamos orar nesse momento, rogando aos anjos provedores de internet, que o Senhor envie os seus anjos provedores de internet lá para a região do pastor Vini, para que possa correr tudo bem, para que possamos ter esse tempo com a participação dele aqui. Opa! Chegou. Tudo bem? Opa, glória a Deus, tudo jóia. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem com você? Graças a Deus, seja bem-vindo ao nosso tempo aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar desse tempo conosco. Encerrando essa nossa primeira temporada, né? Eu estava dizendo que você está concorrendo com a Netflix, né? Lançando temporada. É isso aí. Estou concorrendo com a Netflix. Beleza. Seja bem-vindo, pastor. Vou dar tempo para o senhor falar à vontade aí. Fica à vontade para se apresentar de novo. Tem alguns que talvez não conhecem, mas a maioria conhece, né? E ama o irmão também. Oramos por você. E que Deus abençoe o nosso tempo aqui agora. Fique à vontade, tá? Amém. Desculpa por esses problemas técnicos. Infelizmente, a gente está aqui na zona rural do estado de Pernambuco, município de Paudalho, e agora começamos o inverno aqui. E inverno aqui significa chuva e não frio. Temperatura aqui no inverno, média de 23, 24 graus, não baixa de 20. Mas aqui na zona da mata, onde fica o Palavra da Vida, chove bastante, né? Zona litorânea chove, zona da mata chove,
a chuva começa a ficar cada vez mais escassa no agreste, chove pouquíssimo, e no sertão é difícil chover. Mas Deus permita que a gente consiga manter a internet até o final e termos um bom tempo aqui. Bom, como o Rick mencionou, meu nome é Vinícius, sou membro aí da Igreja Bíblica, Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba, pastor Jorge Harmon, pastor titular, pastor Newton também aí, pastor, e desde final de 2004, início de 2005, fui enviado para trabalhar aqui na Palavra da Vida Nordeste, onde tenho servido em várias áreas, com maior quantidade do meu tempo dado na área de treinamento de líderes. Sou coordenador aqui da escola do PV, né, do IBPV, Instituto Bíblico Palavra da Vida, e também tenho servido numa igreja, numa cidade chamada Tracunhaém, uma cidade interiorana aqui do estado de Pernambuco. Muito bem, tem sido um privilégio poder atender aos convites do Rick, da coordenação, e poder ter esse tempo de exposição com vocês e até me colocar à disposição para perguntas, naquilo que Deus me iluminar para responder, eu posso ser útil também em responder a vocês. E na noite de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, e para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de provocar vocês sobre o contexto em que nós estamos vivendo. Eu acho que nem o mais pessimista dos pessimistas, ou o mais otimista dos otimistas, assim, do ponto de vista contrário, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que são contra governos municipais, estaduais, federais, ou contra você, ou contra, sei lá, sua família. Nem o mais pessimista em relação a você mesmo diria que o ano de 2020 seria como está sendo. Eu acho que nós concordamos com isso. Ninguém poderia imaginar que nesse ano nós teríamos uma crise de saúde, uma crise financeira, uma crise política e outras crises que são talvez dissidentes de todas essas principais que eu mencionei. E aí você vai ter pessoas que vão advogar diversos tipos de narrativas, apoiando o cicrano, acusando Beltrano e vice-versa, aqueles que vão emitir suas opiniões contrárias ou a favor, aquelas pessoas que elas acham que são defensáveis ou não são defensáveis, enfim. Mas eu estou te provocando com todas essas perguntas para fazer a seguinte pergunta aí para você. Como é que você está em relação a tudo isso? Você está preocupado, você está com medo, você está, assim, desesperançoso, você está assustado com tudo que está acontecendo em relação à sua vida, em relação ao seu amanhã, em relação ao seu futuro, porque talvez você pense, bom, o que é que vai ser de mim? Talvez não terminei os estudos ainda e nem sei como é que vai ser o recomeço. Estou no meio do curso na faculdade, não sei como é que vou fazer para pagar as cadeiras, não sei como é que vão ficar as convalidações, porque saímos de sistema presencial para irmos para um sistema EAD e nenhuma instituição estava pronta para fazer essa transição com tamanha rapidez. Como é que vai ser no meu trabalho? Eu recebi uma férias não remunerada ou perdi 50%, 70% dos meus rendimentos, tive que mandar funcionários embora, tive que paralisar porque a minha atividade foi considerada pelos governos estaduais e municipais como não essenciais e, enfim, não pude mais operar. Como é que vai ser? E, de repente, você para pensar nas coisas que podem garantir o teu futuro, a sua subsistência, podem lhe dar mais tranquilidade, podem lhe dar segurança e podem te dar as bases para você caminhar, digamos que tranquilo nesse mundo. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: qual é o grande diferencial quanto à trajetória na vida de alguém? O que é que pode, de fato, garantir estabilidade, sucesso, ser bem-sucedido, ser próspero, ou ter, assim, digamos que uma trajetória
sustentável, digna ou de acordo com aquilo que pretendo ou sonho para mim? O que é que pode te garantir isso de fato? Eu tenho algumas questões aqui para te sugerir. Talvez família. A depender da família que eu faço parte, de onde eu descendo, bom, talvez eu tenha um pouco mais de perspectiva, talvez eu tenha um pouco mais de seguridade. Será que família resolveria o nosso problema? Tem algumas famílias que conseguiram passar, talvez de uma forma melhor, ou estão passando de uma forma melhor por todo esse período de tempo. Educação, né? O ministro Barroso, que assumiu uma das chefias, né, das Supremas Cortes do nosso país, ele citou a educação como o mote da sua gestão, né? Porque imagino que ele considera como algo extremamente importante, ser educado, pelo menos transparecer a educação quando você está longe dos holofotes, né? Ou nos holofotes, digo. Escolaridade. Será que, a depender do teu grau de escolaridade, é o que garante, ou que pode garantir ou não, um futuro próspero, seguro? Finanças. Será que, se você fez bem o seu dever de casa no tocante a poupar dinheiro, talvez isso possa te garantir o futuro? Contatos. Algumas pessoas dizem que é melhor ter contatos do que dinheiro, porque se você tiver contatos, você vai onde ninguém espera que você um dia fosse. Oportunidades, nacionalidade, a depender se você é brasileiro, se você é paraguaio, se você é americano, se você é italiano, não sei. Aparência, né? Hoje em dia, a aparência às vezes conta mais do que qualquer coisa. Você pode não saber nada, não ter nada, mas se você aparenta ser ou ter alguma coisa, isso te abre muitas portas. Sim, embora nós reconheçamos que todas essas coisas, nesse mundo que nós vivemos, com o sistema que ele funciona, influencia de alguma forma, olhando para as Escrituras, nós concluímos que Deus e seus planos constituem-se no grande diferencial e que vai fazer diferença na vida de alguém. Eu vou repetir. Embora todas essas coisas que nós acabamos de mencionar aqui possam, de alguma forma, influenciar de acordo com como as coisas funcionam nesse mundo, olhando para as Escrituras, Deus e seus projetos soberanos, temporais e eternos, é que de fato constituem o grande diferencial e fator determinante na vida de alguém. E para a gente repercutir um pouco mais essa ideia que acabamos de introduzir aqui, queria pedir para você abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. E o texto que eu gostaria de inicialmente ler é o versículo 7. Texto, então, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O livro de Samuel começa com uma realidade, um contexto ainda do período dos juízes, né? Samuel, inclusive, é um juiz levantado por Deus para trazer estabilidade, paz, uma boa gestão para o povo diante de todos os inimigos, os filisteus, os midianitas, os amonitas, os moabitas e coisas do tipo. A partir do capítulo 8, nós temos uma mudança considerável no sistema do povo de Israel, porque eles também querem um rei. Todas as nações têm rei. Por que nós não temos? Porque só nós somos diferentes. Nós queremos também um rei. Samuel, os seus filhos não dão um bom testemunho. Você já está ficando velho. Então, por favor, eleja para nós um rei. E é isso que acontece. Então, é eleito um rei. Saul é o primeiro rei em Israel. Isso você pode ver a partir de 1 Samuel, capítulo 8 e capítulo 9. Então, aqui no capítulo 16, nós já estamos num contexto onde Israel funciona em sistema de monarquia. Mas, infelizmente, o primeiro rei de Israel é uma cópia exata de quem o povo de Israel era. Obedecia a Deus apenas circunstancialmente. É um tipo de moral circunstancial. Sabe essas pessoas que elas se incomodam com aquilo que é errado apenas com aquelas pessoas que elas gostam? Então, assim, se você faz uma coisa de errado com alguém que ela não gosta, por mais que seja errado, você não vai ver o comentário dela na internet, no Facebook, no Instagram, em qualquer outro lugar. Mas, se você fizer a mesma coisa de errado com aquela pessoa que ela gosta, que ela admira, que ela defende, aí você vai ver os comentários dela atacando, nossa, um absurdo, o Brasil tá um país das bananas. Enfim, o povo de Israel
elegeu um rei muito parecido consigo mesmo. E, infelizmente, Saul não durou muito tempo. Digamos que ele mesmo abreviou o seu chamado, né? A sua liderança, o seu reinado. E nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 16, porque Deus decidiu escolher um outro rei para que estivesse à frente de Israel, para que por meio dele, ele então pudesse fazer com que Israel cumprisse a vocação de Israel, que era de ser sacerdote para todas as outras nações. Deus escolhe e levanta Israel para que Israel fosse não somente a menina dos olhos de Deus, aquele que iria se relacionar com Deus, mas também seria um referencial para refletir, para reproduzir e para representar a imagem de Deus para todos os povos. Então esse é o contexto em que nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 16. E o versículo 7 diz o seguinte: o Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O resumo do que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: Deus e seus planos constituem-se no grande diferencial na vida de alguém. Então, se você não se lembrar mais nada daquilo que nós compartilharmos aqui, eu gostaria que você ficasse com esse resumo na sua mente. Deus e seus planos constituem-se no grande diferencial na vida de alguém. Bem, 1 Samuel capítulo 16 nos vai introduzir um personagem extremamente importante e que vai ser um dos personagens destaques do livro de 1º e de 2º Samuel, que é Davi. Davi tem uma história desafiadora, porque do ponto de vista dos padrões estabelecidos nesse mundo, quanto ao que de fato pudesse fazer diferença na vida de alguém, para ser bem-sucedido e para ser próspero aqui na Terra, ele não inspirava assim, tanta confiança, né? Vamos lá, Davi era o mais novo dos seus irmãos. E na cultura judaica, ser o mais velho era extremamente importante. Concedia e concebia vários privilégios. Nós conhecemos a história de alguém que queria, porque queria comprar primogenitura do seu irmão. A história de Jacó e de Esaú. Esaú não queria saber dessa história de primogenitura, ele não a valorizava, e Jacó valorizava bastante. Então eles fizeram ali uma transação por um prato de lentilhas e, bom, ambos tiveram consequências por causa desse arrumadinho, mas o fato é que, na cultura judaica, ser o filho mais velho concedia bênçãos espirituais e materiais. Davi não era o filho mais velho, ele era o último dos filhos, então, assim, ele era o mais novo. O que é que ele poderia esperar do ponto de vista humano? Não muita coisa. Então, culturalmente, ele não tinha muitas expectativas. Do ponto de vista da função que ele executava uma função que não era tão assim inspirativa ou valorizada. Ele executava uma função comum, ele era pastor de ovelhas, né? E ser pastor de ovelhas nessa época era um serviço muito árduo, não era um serviço indigno e nem ilícito. Todo serviço é um serviço digno, é um serviço lícito. Trabalho é trabalho, não tem trabalho que seja melhor do que o outro. Tem trabalho que pode ser mais desgastante do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. Tem trabalho que oferece um pouco mais de risco, mas trabalho é trabalho. E o trabalho de Davi era um trabalho que exigia muito do ponto de vista físico. Então ele ficava ao relento, tinha que pastorear as ovelhas, tinha que defendê-las de animais ferozes, como por exemplo o próprio Davi conta, quando defendeu as ovelhas de urso, de leão. Enfim, mas era um trabalho comum. Você não podia esperar de que Davi pudesse assim crescer na carreira de pastor e formar um grupo de pastores, de repente um rebanho. Não era muito assim que funcionava para os pastores daquela época. Sustentava, mas era uma função comum. Bom, ele não inspirava muito aos seus pais e aos seus irmãos, porque no próprio texto de 1 Samuel, quando Samuel chega para falar com Jessé, falando de que Deus o havia enviado ali, e então começa a perguntar sobre os seus filhos, ele nem se lembra que tem Davi, e nem seus irmãos. Eles podiam pensar, bom, será que Davi não deveria estar aqui nessa reunião?
será que se o que Samuel, que é o juiz, que é o profeta, que é o sacerdote da nação de Israel, tem a dizer é extremamente importante, bom, ele é da nossa família, ele tem talentos, ele tem habilidades, quem sabe ele não pode também participar dessa reunião aqui, quem sabe ele não seja o escolhido, ou coisa do tipo, não. O seu pai e os seus irmãos nem se preocuparam em incomodar Davi, deixa ele lá cuidando das ovelhas, que é o que ele faz bem, e é o que ele vai continuar fazendo. Nem mesmo Samuel foi inspirado quando viu Davi, porque quando ele viu o filho mais velho de Jessé, ele pensa no seu coração, bom, esse se parece um rei, porque foi a mesma coisa que aconteceu com Saul. Saul era alguém que se destacava dentre o povo de Israel, então quando as pessoas viram Saul, falaram, não, esse camarada tem cara de rei, ele tem jeito de rei, ele vai ser o nosso rei. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, não, é na mesma linha. Então tira Saul, que pisou na bola, mas esse aqui vai ser um bom rei. E Deus fala para ele, Samuel, que é o verso que nós lemos, não julgue pela aparência, porque Deus não vê como vê os homens, Deus vê o coração. Bem, chega Davi e Samuel também não se anima muito. Tanto é que, se nós olharmos para o versículo de número 12, é Deus que desperta Samuel para que Samuel olhe para Davi com outros olhos. E para que unja Davi, porque Deus o havia escolhido, né? Então Deus fala para Samuel, Samuel é este, levante-se e unja-o com óleo. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. É isso que diz 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13, nas suas partes finais. Então vamos lá. Davi, que não inspirava, que não tinha tantas expectativas do ponto de vista de como funciona o sistema desse mundo. A família, aparência, nacionalidade, contatos, a escolaridade, educação e coisas desse tipo. Bem, Davi foi escolhido de Deus. Verso 12 diz isso. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante-se e unja com óleo. Foi Deus quem escolheu Davi. Enquanto muitas pessoas talvez não optariam por Davi, mas como Deus tinha um separado, tinha projetos temporais e eternos na vida e através da vida de Davi, ele foi escolhido e por isso bem-sucedido. Segundo lugar, Davi foi um instrumento útil nas mãos do Senhor. Se você for rapidinho aí, só dentro do contexto, a gente não vai sair do contexto, se sairmos um pouquinho, mas ainda vai ser dentro do contexto aqui, envolvendo Davi, o reino de Israel, nesse período. Então, 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, diz o seguinte, esta era a canção, uma canção que se cantava lá entre os judeus. Saul matou milhares, e Davi seus 10 milhares. Mesmo depois que Davi foi ungido rei, ele não logo assumiu. Se passou ainda algum tempo em que Saul se manteve rei, Davi teve que se esconder porque Saul tentou matar Davi, porque soube de fato que Deus o havia escolhido para ser rei e Saul não queria largar o osso, né? Saul morre tragicamente, né, numa batalha, mas passou-se algum tempo para que Davi assumisse. Mas nesse período em que Davi foi morar lá no palácio, tocava harpa para Saul, para acalmá-lo, quando o texto diz que Saul se perturbava, se irava, então Davi era usado por Deus para acalmar, para apaziguar o temperamento de Saul. Então, nesse período, Davi era um grande general, saía em batalhas. Então, enquanto Saul vencia milhares, Davi vencia 10 milhares. Ou seja, Deus escolhe Davi, e Davi é um instrumento utilíssimo, extremamente bem-sucedido, abençoado nas mãos de Deus. Davi também é participante da linhagem real. Se formos para 2 Samuel capítulo 7, principalmente os versículos de 10 a 14, o texto nos diz que Deus escolhe a dinastia de Davi, a descendência de Davi, e diz que o cetro não se apartaria da sua casa. Então, depois de Davi vem Salomão, depois de Salomão vem Roboão, o reino se divide, mas você tem uma promessa, e Jesus Cristo vem justamente da dinastia de Davi, da linhagem de Davi. Você pode estudar melhor essa questão da linhagem olhando para o livro de Ruth, né? Você tem Boaz
gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e você vai caminhando na linhagem, e Jesus Cristo é justamente da linhagem real. Por mais que ele não seja filho natural, consanguíneo de José, mas José era da linhagem real, e Maria também era da linhagem real. Então, o texto de Mateus e o texto de Lucas nos dão a descrição das duas genealogias, né, tanto de José quanto de Davi, e você pode conferir essa promessa feita em 2 Samuel, capítulo 7, e repetida em 1 Crônicas, capítulo 17. Então, Davi é presenteado por Deus por ser aquele que geraria aqueles que sentariam no trono de Israel, né? Porque Deus tinha projetos e planos na vida dele. Em último lugar, Davi foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Deus já disse que iria escolher um homem não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E isso é citado lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Sobre Davi é dito de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas, Vini, Davi não foi aquele que teve alguns erros com Batseba, com Urias, promulgou um censo e não teve algumas atitudes equivocadas? Sim, é esse. Mas é este também que se arrependia, que confessava os seus pecados. Então você pode ir para 2 Samuel capítulo 12, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 139, onde Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus caminhos e vê se há em mim algum caminho mau. Então, porque Davi reconhecia sua pecaminosidade, sua miserabilidade, ele talvez foi considerado esse homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não inspirava tanto. Como é que Davi conseguiu caminhar tanto? Ser tão efetivo, ser tão próspero, ser tão eficiente? Porque isso estava nos planos e projetos de Deus. E Deus assim o quis. Mas talvez alguém possa dizer: Vini, isso não acontece sempre. Isso é uma história em mil. Já ouviu argumentos como esse? Ou talvez outro vai dizer: mas Davi era um privilegiado, porque na verdade ele pertencia a uma linhagem que já havia sido profetizada nos textos antigos, do Antigo Testamento, de que assim aconteceria com ele. Bem, ok. Eu queria então dar para você aqui alguns contra-argumentos. Primeiro, se de fato nós devemos e podemos confiar em tantas outras coisas assim, que não em Deus, em seus planos, vamos pensar um pouquinho. Por que Saul não teve tanto êxito? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele também era de uma família abastada, ele também tinha suas habilidades. Você não pode negar que no início da sua trajetória, Saul até foi bem. Mas por que as coisas não funcionaram para Saul? Vamos ir um pouquinho mais à frente, Absalão. Absalão era fantástico. Digamos, usando o palavreado e a gíria do momento, não sei nem se é do momento, né? Mas digamos que quando Absalão passava, as minas piravam. Assim, era um cara que o cabelo dele tinha peso. Imagina, olha o meu cabelo. Não dá para comparar com o cabelo de Absalão. Peraí, me ajude. Era um cara fantástico. Lê 2 Samuel capítulo 18. Absalão morre pendurado pelos cabelos, porque o seu coração se destoa e ele anda numa direção contrária aos projetos e planos de Deus para a sua vida. Ele confia justamente no sistema desse mundo e não naquilo que Deus poderia prover para ele. Tem um outro também da família real, chamado Adonias. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 2, e depois no capítulo 2, dos versículos 13 em diante. Diz o texto que Adonias nunca foi repreendido por seu pai. Ou seja, ele viveu assim naquilo que alguns filhos acham que é a maravilha. O pai nunca chamar a sua atenção, nunca lhe colocar limites, nunca dizer um não para você. Adonias vivenciou isso. E sabe o que aconteceu com Adonias? Morreu precocemente. Porque ele confiou no sistema desse mundo. Ele achou que ele poderia se autoproclamar rei no lugar de Salomão. Mas Deus não havia escolhido Adonias, Deus havia escolhido Salomão. Bem, tinham todas as condições de darem certo, mas não deram.
porque confiaram no sistema desse mundo. E aí eu vou dar algumas outras argumentos sobre pessoas que não tinham nada para dar certo. E você depois pode pesquisar os textos que eu vou citar. Eu já passei esse PowerPoint para o Ricardo, depois ele pode compartilhar com você. Pesquise sobre um homem chamado Ziba, 2 Samuel, capítulo 9. Ziba era servo de Mefibosete, que era da família de Saul. Era um servo. Servo era servo. Você tinha pouquíssima mobilidade social ou de qualquer outro tipo de mobilidade que você possa pensar. E Deus abençoou a vida de Ziba. Leia o texto. Pesquise sobre Quimã. 2 Samuel, capítulo 19, versículos de 31 a 40. Ele era servo de Barzilai, que era amigão de Davi. Davi decide abençoar Barzilai, e Barzilai fala assim, não, eu já sou velho, não vejo muito mais sentido na minha vida, tenho mais de 80 anos. Abençoa meu servo Quimã. E Davi abençoa grandemente Quimã. Você tem um outro homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom hospeda a Arca da Aliança quando ela está vindo dos filisteus de volta para Israel. E Deus abençoa esse homem a ponto de que você vai ver o nome de Obed-Edom em vários textos em que inclui um serviço no templo do Senhor. Abençoado por Deus. Pesquise sobre um homem chamado Jabes, ou Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4. Ele era um homem que nasceu num contexto extremamente difícil, mas ele clamou ao Senhor, Senhor, coloque sobre mim as suas mãos, abençoe a minha vida, alargue as minhas fronteiras, livra-me do mal. E Deus ouve a sua oração e o abençoa. Pessoas que não tinham qualquer tipo de perspectiva pelo sistema desse mundo, mas decidiram não confiar no sistema desse mundo, mas sim em Deus e nos projetos que Deus tinha para a sua vida. Mas, Vini, isso não parece fazer sentido, mas não faz, amigão. Se você olhar para 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 31, a ideia do texto é que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo justamente para zombar daquelas que são dos sábios, dos poderosos, daqueles que acham que têm educação, que vem de uma família de estirpe, que tem escolaridade, que tem força, que tem habilidade, tem tudo, mas não tem na sua vida confiança em Deus e em seus projetos para a sua vida. Do ponto de vista humano, não faz sentido. Só faz sentido para aqueles que de fato entendem e se submetem a Deus e às suas obras. Bom, como eu acho que o tempo já tá quase que indo, queria que você pensasse no seguinte. Pense em Jesus Cristo, humilde de nascimento e de crescimento. Viveu de forma discreta nesse mundo. Realizou sua vocação com uma ideia em mente. Glorificar a Deus. É isso que ele passa como relatório do seu ministério lá em João capítulo 17. E ele deixa claro que ele não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir. Essa é a ideia de Jesus. O que acontece? Como Deus tinha planos e projetos para a vida de Jesus Cristo, bom, ele é extremamente bem sucedido. Bem, em Mateus 3,17 diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus Cristo diz que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 26, versículo 42, quando ele está próximo ali de ir à cruz, ele diz, Pai, esse cálice é extremamente difícil, não é? Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Filipenses capítulo 2, versículos de 8 a 11, diz o seguinte, ele humilhou-se e foi obediente até morte de cruz. E o que aconteceu com ele? Por isso Deus o elevou a um lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Do ponto de vista humano, Jesus Cristo não tinha nenhuma perspectiva, mas Deus e seus planos se valeram na vida do Senhor Jesus Cristo. 3 aplicações para você e para mim nessa rápida devocional compartilhar da noite. Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, ou se esforçasse, ou encarasse como desafio, é o seguinte, lute contra a tendência de depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nas coisas desse mundo e a valorizar apenas aquilo que esse mundo diz ter valor.
Esse mundo vai tentar te estabelecer, incutir na sua mente uma narrativa daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que vale a pena, daquilo que não vale, daquilo que você tem que esmerar-se, daquilo que você tem que esgotar a sua vida. Ele vai dizer, ó, se você não tiver faculdade, você está perdido. Se você não morar nessa região, nessa cidade, você está perdido. Se você não ir por esse segmento, tiver esse curso, você está perdido. Se você está perdido. Você está perdido se você, de fato, valorizar apenas aquilo que esse mundo valoriza. Eu não estou aqui te dizendo para você abandonar a faculdade, abandonar o curso técnico, para você não ligar para a sua família, para você não se esforçar, para você não se esmerar, para você não acordar cedo, não dormir tarde. Eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a sua confiança não pode estar meramente nessas coisas, mas sim naquilo que Deus representa você e naquilo que Deus projetou para a sua vida. Desde o início, Ele projetou algo para mim e para você, para que nós o glorifiquemos, para que nós espalhemos seu nome pela face da terra. Então, Ele nos fez de propósito e com propósitos. Por isso, Ele vai nos acompanhar no cumprimento de todos eles. Ele nos fez para boas obras. E Ele quer que nós a cumpramos e nos vai capacitar para isso. Segundo lugar, o Senhor e seus projetos temporais e eternos é que farão diferença em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que é o querer e o realizar dele que operam na minha e na sua vida. Paulo tentou por um tempo confiar no sistema desse mundo. Ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, contra-eleito perseguidor da igreja. E todas essas coisas ele considera lixo porque ele se encontra com Cristo, e quando ele se encontra com Cristo, ele tem uma mudança de cosmovisão, de perspectiva, a sua vida agora tem uma guinada diferente e ele tem outros valores para a sua vida em todos os sentidos, não apenas na vida religiosa, na sua vida por completo, a integralidade da sua vida. Questões econômicas, questões de relacionamento, questões intelectuais, questões de entretenimento, tudo isso precisa ser impactado por Cristo e por seus projetos nas nossas vidas. Em último lugar, não busque os holofotes desse mundo, busque conhecer o Senhor e a sua boa vontade para a sua vida. Se esforce para ser um bom profissional, se esforce para ser um bom cidadão, para ser um bom amigo, para ser um bom filho, para ser um bom estudante, para ser um bom tudo. Se esforce, mas não se esqueça em crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Não esqueça em crescer como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como alguém que conhece a Cristo e se parece com Ele, e quer ser usado para a glória dEle. Porque se você não for nenhuma dessas coisas, você pode ser um excelente advogado, você pode ser um excelente professor, você pode ser um exímio jogador de futebol, você pode ser um excelente administrador, isso não vai valer nada. Nada. Você vai se frustrar, você mesmo vai acabar consigo mesmo, assim como Saul acabou consigo mesmo, Absalão acabou consigo mesmo, Adonias acabou consigo mesmo, cheio de estrutura ao seu redor, mas porque não refletia a glória de Deus, porque não buscava Deus e seus propósitos, eles se frustraram. Por isso, suas maiores forças precisam estar focadas em conhecer a Deus, sua palavra e seus projetos para a sua vida. E tomando isso como base da vida, é que todas as outras coisas são acrescentadas. Uma boa escolaridade, uma boa família, uma boa educação, bons relacionamentos, uma boa vida profissional, vocacional, tudo isso vai se acrescentando, mas em cima dessa base que significa conhecer a Deus e seus propósitos para mim e para a sua vida. Eu não sei quais eram as perspectivas que você tinha para 2020, ou se você está assustado com 2020, já está pensando como é que vai ser em 2021. Eu gostaria de dizer a você que, a despeito de tudo isso, o que faz diferença na vida de alguém, o que determina de fato o curso da nossa vida, é Deus e seus projetos e planos eternos para mim e para a sua vida. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o nosso coração. É minha oração, é que Deus enxergue o meu e o seu coração, e veja um coração que reconhece a minha e a sua pecaminosidade, corre para o Senhor e clama para Ele: Deus, tenha misericórdia da minha vida e use-me para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por tua palavra. Mesmo que nós não sejamos nada, mesmo que nós estejamos enganados achando que somos alguma coisa, o Senhor nos conhece por completo, o Senhor sonda o nosso coração. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós
e execute todos os teus projetos nas nossas vidas, independentemente das nossas ou das perspectivas de outras pessoas, ou mesmo do contexto que nos cerca, mas que o Senhor, sua graça, sua misericórdia possam se valer na nossa vida. Abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesse momento, e nós queremos depositar toda a nossa confiança no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Vinícius. Tempo muito precioso. Ótima mensagem para a gente encerrar essa temporada. Despeçam-se do pastor, que vocês não vão ver, pelo menos o rostinho bonito dele aí, o cabelinho, mas vai acompanhar ele aqui nos comentários, ok? Pastor Jorge mandando abraço aí. Então tá bom, pastor. Até mais. Valeu, até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau.